Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Amém. Está tudo bem com os irmãos? Amém? Glória. É uma alegria estar com os irmãos e eu quero aproveitar que vocês estão em pé para fazermos a leitura da palavra de Deus no texto sugerido pelos organizadores, Isaías, capítulo de número 6, tendo em vista que se trata de um trabalho de conscientização e despertamento missionário. Eu fiquei sobremodo contente, visto que o texto tem tudo a ver com a natureza desse trabalho. Isaías, capítulo de número 6. Abra sua Bíblia, por favor. Você que trouxe um exemplar da Bíblia, e vamos juntos ler esse texto. Os irmãos que encontraram, digam amém. Vamos ler alguns versículos, começando pelo versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Quem pode, diga amém. Amém. Tome o seu assento por bondade. Abençoa, Deus. Graças a Deus. Obrigado. Glória ao nome do Senhor. Meus queridos irmãos, eu quero agradecer a Deus por este honroso convite que Deus, em sua infinita bondade, nos permite atender os nossos irmãos, amigos, companheiros na obra de Deus. Pastor Maicon sempre nos atende. Eu fiquei sabendo agora que a igreja que ele dirige, a igreja tem 3 anos, pastor? 3 anos e meio? Vai completar 3 anos, né? Então, nós iniciamos o trabalho aqui em períodos semelhantes. Nós plantamos a igreja na qual trabalhamos em 2020, o ano da pandemia, e pela graça de Deus estamos servindo a Deus, e por algumas vezes eu já precisei do pastor Maicon e ele sempre me ajudou, né? Ele já me ajudou muito mais do que eu ajudei ele. Eu sou grato a Deus pela vida dele. O último convite que ele nos atendeu já foi ali no nosso endereço próprio. Nós estamos ali em frente ao Servilar, Assembleia de Deus Seadema, e eu quero agradecer a Deus pela vida desse companheiro, desse amigo, que é uma pessoa de Deus e de bom testemunho. Louvo a Deus pela vida do evangelista Daniel, meu amigo, meu irmão em Cristo, uma pessoa de Deus, sempre otimista, animado, e quero louvar a Deus pela vida dele, pela visão, pelo trabalho, e agradecer pela confiança em nos convidar para estar aqui nesta noite. A todos os irmãos, o nosso abraço fraterno e amigo, e rogo as vossas orações em nome de Jesus. Nós estamos no campo de batalha,
não nos damos ao luxo de fazer somente no dia que a gente está motivado. A gente faz a obra de Deus no dia que está motivado, no dia que está triste, a gente tem que fazer do mesmo jeito, né? Às vezes nós estamos com problemas e não temos com quem falar, para quem contar, mas chega alguém precisando da nossa atenção e a gente vai enxugando as lágrimas dos outros sem ter alguém para enxugar a nossa. E assim Deus tem nos abençoado, e eu tenho certeza que a obra de Deus vai continuar avançando para a glória do nome de Jesus. Rogamos as vossas orações. Está comigo o irmão presbítero Marcos, cantor, pregador, professor, cinegrafista também, né? Muito bem, Deus abençoe. Está ali o irmão John, empresário, músico, abençoado, né? Companheiro. E também a irmã Divanice, mais a Missilane e o Cauã. Deus abençoe. Estão nos acompanhando ali da nossa igreja. E a todos os demais irmãos, o nosso abraço. Eu não pude atender o pastor Mike em outras ocasiões, e esta semana quase que eu ligava para ele, né? Eu não estava bem, não estou bem ainda. E eu disse, meu Deus, eu já furei com meu irmão um bocado de vez, né? Eu tenho que recuperar a minha reputação com ele. E aí fiquei preocupado. Agora há pouco eu pensei em dizer, Marco, é tu que vai pregar. Eu vou chegar lá mesmo só para... Aí tu prega, viu, Marcos? Mas aí nós vamos dizer alguma coisa para os irmãos aqui nesta noite. A irmã, como é o nome da irmã? Vanilda, que também compõe a liderança de missões. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Eu posso cantar só um refrão do hino aqui, pastor? Posso? Bora lá, John, me ajuda aí. Glória a Jesus. Quem está feliz, diga glória a Deus. Eu não nasci apenas por nascer, não vim ao mundo só para existir. Eu não sou resultado de uma coincidência ou por acaso do destino. Não faço parte de um projeto falido, com prazer digo, não sou qualquer um. Não sou errante, nem caminho ao léu. Tenho destino, caminho para o céu. Não vim ao mundo só para vegetar, nem tão somente para sobreviver. Sou resultado de um projeto, arquiteto que fez acontecer. Nasci para ser abençoado e abençoado, posso abençoar. Aonde estou Deus, minha mão, a bênção do Senhor certamente estará. Eu creio apenas impossível, pois o que eu esqueci não pode fazer. Nasci para ser abençoado, nasci para vencer. Quem aqui nasceu para ser abençoado? Se o mundo não te dá valor, também não considera o teu agir. Se até mesmo chamam de louco, não dê ouvido, siga em frente. Porque tu és filho do grande rei, e alegre sempre deves te viver. Se a solidão vier te apertar, feliz assim você deve cantar. Não vim ao mundo só para vegetar, nem tão somente para sobreviver. Sou resultado de um grande projeto, e o arquiteto fez para vencer. Cante comigo. Nasci para ser abençoado e abençoado, posso abençoar. Coloca a mão aí no ombro da pessoa. Onde estender a mão, a bênção do Senhor certamente estará. Eu creio até no impossível, pois o que eu esqueci pode fazer. Nasci para ser abençoado, nasci para vencer. Nasci para ser abençoado, nasci para
Graças a Deus. Queridos irmãos, nesta noite nós lemos um texto muito conhecido, Isaías capítulo de número 6. Um texto propício para esse trabalho de despertamento e conscientização missionária. Esse texto que nós lemos, ele mostra a virada de chave na vida do profeta Isaías. É na verdade um divisor de águas. Esse texto eu já ouvi muitas pregações nele, já preguei algumas vezes, mas assim como toda a completude da Bíblia Sagrada, é um texto inesgotável, é um texto que sempre desperta o nosso olhar, a nossa fé e a nossa atenção para o agir sobrenatural de Deus. Eu gostaria, em primeiro momento, de destacar a referência histórica que o profeta Isaías faz nesse texto. Ele faz uma referência histórica. Ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias. É assim que começa o texto. A experiência que ele teve com Deus foi no ano em que morreu o rei Uzias. Para que os anos se passassem e esta informação não fosse confundida com outras épocas, com outros calendários, com outras datas, fixou-se esta referência no ano em que morreu o rei Uzias. Se fizermos uma busca na história, vamos chegar ao ano 740 antes de Cristo. É esse o período ao qual o profeta Isaías se refere. E essa referência histórica, ela diz muito ao nosso respeito. Ela diz muito a respeito daquilo que Deus quer comunicar ao seu povo. Não é apenas uma informação, não é apenas uma referência histórica, mas dentro desta informação, no ano que morreu o rei Uzias, vem algumas lições de Deus para o nosso crescimento, para a nossa fé, para o nosso ânimo. Primeiro destaque que nós temos dessa referência é que sempre será trágico sair da posição que Deus nos colocou. Eu vou dizer de novo: sempre será trágico sair da posição que Deus nos colocou. Quando Isaías se refere à morte do rei Uzias, o rei Uzias não morreu honrosamente num campo de batalha defendendo a sua nação. Seria mais honroso para o rei Uzias ter morrido como alvo de uma espada, de uma flecha, de uma emboscada de soldados adversários, porque para a cultura daquela época, para as dinastias, para os impérios, para os reinos, seria muito mais honroso morrer no campo de batalha defendendo a sua nação. O rei Uzias não morreu no campo de batalha. O rei Uzias também não morreu no meio da família, entre os filhos, como os patriarcas da história bíblica, como por exemplo Jacó, que antes de morrer no leito da sua cama, na abundância de dias da sua velhice, ele abençoou e profetizou para os seus filhos e também para alguns de seus netos. Não foi assim que o rei Uzias morreu. O rei Uzias não morreu na sua cama, perante os seus filhos, avançado em idade, tendo os seus filhos chorando em volta, se referindo à sua obediência, ao seu legado, ao seu testemunho. Não. Como foi que o rei Uzias morreu? A Bíblia vai nos mostrar como foi que o rei Uzias morreu, segundo Crônicas, capítulo de número 26. A história do rei Uzias, ela se divide em duas partes. A primeira parte é a parte da prosperidade. Ele começou a reinar com apenas 16 anos. E o seu reino, nesse primeiro momento, nessa primeira etapa, foi marcada pela obediência a Deus. E a obediência a Deus gerou prosperidade na sua história.
prosperidade na sua administração, prosperidade no seu governo. Mas quando ele estava no auge, a Bíblia diz que ele construiu torres, inclusive no deserto, e ele construiu torres em Jerusalém. Esse homem ampliou o seu potencial bélico. A Bíblia nos diz que só oficiais do comando do seu exército eram 2.600 oficiais. O seu exército tinha mais de 307.000 soldados. Ele prosperou, ele era um homem cujo nome atravessou as fronteiras. Ele construiu cidades dentro do território dos filisteus, e a Bíblia diz que o seu nome se tornou famoso até mesmo no território do Egito. Mas quando ele estava no auge da sua prosperidade, ele cometeu um erro terrível, o erro de se acostumar com o templo, o erro de se acostumar com a igreja, o erro de se acostumar com o sagrado. Existem duas coisas que a gente não pode se acostumar. Primeira coisa que você não pode se acostumar: não se acostume com o pecado, porque o pecado, ele promete algo, mas ele não revela a cobrança. Ele faz o anúncio da promoção, mas o pecado nunca vai mostrar os juros da fatura. E todas as vezes que alguém abraça o pecado, a cobrança pelo pecado sempre será um preço que nós não teremos como pagar. Só o sangue de Jesus para nos purificar de toda mancha. O pecado não pode ser pago pelo salário, pelo 13º, pelo abono salarial, pela rescisão, pelo FGTS. Nada na terra paga o pecado, somente o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Bendito seja Deus para sempre. O homem não pode se acostumar com o pecado. A primeira coisa, fuja do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, morte espiritual e também morte física. A segunda coisa que o homem não pode se acostumar é com o sagrado. Nunca se acostume com o culto, nunca se acostume com o altar, não se acostume com igreja. Não é lugar para você dizer assim: eu já me acostumei com a igreja, eu já me acostumei com o templo, já me acostumei com o culto, eu já sei o culto decorado, eu sei que hora começa, eu sei o que o pastor vai dizer. Não se acostume com igreja. Igreja é lugar de todas as vezes que você entrar com reverência, como se fosse a primeira vez que você está entrando. Ah, mas eu já sei o hino da harpa, eu já sei cantar, eu ensaiei no playback. Você pode ter ensaiado 100 vezes, mas quando você ocupar essa tribuna, cante e adore a Deus como se fosse a primeira vez. Aleluia. Esse foi o problema do rei Uzias. Ele se acostumou com a igreja, e quando se acostuma com a igreja, transforma-se a igreja num lugar comum. Você pode se acostumar com a casa da sua mãe, com a casa do seu pai, com a sua casa, com o seu trabalho. Esses lugares podem ser comuns, mas a igreja nunca, o templo nunca vai ser um lugar comum. Diga comigo: a presença de Deus nunca vai ser comum. Oh glória. Talvez o pregador não seja convidado de fora, é o pregador da igreja, mas o culto nunca será comum. Talvez o pregador é analfabeto, mas o culto não será comum. Os cantores nem sempre são afinados, como o presbítero Marcos cantou aqui essa noite, mas o culto nunca será comum. Pode ser uma criança pregando, pode ser um analfabeto pregando, pode ser um novo convertido pregando, mas a igreja não é comum. É Deus que está aqui, Ele é o Senhor desta obra, Ele é o Senhor desta casa. Bendito seja Deus para sempre. Eu sei que você não vai se enfadar comigo. Eu vou pedir para você participar do culto para você não dormir, tá bom? Você não vai se enfadar comigo não. Mas se você puder
dirigir a sua mão respeitosamente, pegar na mão desta pessoa e dizer para esta pessoa que está perto de ti, por favor, diga para ela assim: a presença de Deus nunca será algo comum. Diga assim: aonde Deus está, o natural se transforma em sobrenatural para a glória de Deus. Você pode levantar a sua mão e dar um grito de glória para Deus. Vamos celebrar a presença gloriosa de Deus que está na casa nesta noite. Pastor Erlessandro, como foi que o rei que morreu, o rei Uzias, Isaías diz, no ano que morreu o rei Uzias, como foi que ele morreu? Ele transformou o templo num lugar comum. Deus não chamou ele para ser sacerdote, Deus chamou ele para ser rei. Eu disse que sempre será trágico sair da posição que Deus te colocou. Uzias era rei, ele foi ungido para ser rei, mas ele sai da posição de rei, ele entra no templo, ele pega um incenso. A Bíblia diz que os sacerdotes, 80 homens, chegaram para o rei, com respeito, com reverência. Rei, não faça isso, você está se arriscando, esse trabalho não é para você fazer, esse trabalho é nosso, você foi ungido para reinar sobre a nação, nós fomos ungidos para o serviço sagrado, e você está fazendo o nosso trabalho, a vossa majestade não pode fazer esse trabalho. Mas a Bíblia diz que o rei Uzias se indignou contra os sacerdotes, e contrariando o conselho daqueles homens, ele entrou no templo, e serviu ali o incenso, acendeu o incenso, e fez o trabalho que não era para ele fazer. Sabe por quê? Porque ele já tinha visto muitas vezes aquele trabalho ser feito, ele sabia como é que fazia aquele trabalho, ele conhecia as medidas daquele templo. Aquele templo não era algo tão diferente para ele, ele já tinha ido ali centenas de vezes. Ele foi tantas as vezes naquele templo, que ele achou que ali era uma extensão da sua casa, uma extensão do seu trono. Ele disse, isso aqui é comum, eu posso fazer isso aqui do jeito que eu faço as minhas tarefas administrativas, eu posso entrar nesse lugar e fazer esse trabalho. E quando ele estava fazendo esse trabalho, subitamente surgiu uma infecção na sua testa, pequenina como uma semente, foi crescendo uma lepra na sua cabeça, tomando conta da sua face, tomando conta das suas pálpebras, tomando conta da sua pele, da sua face, do seu nariz, da sua boca, do seu couro cabeludo. A lepra foi tomando de conta dele, e começou exatamente na testa. Todo rei, antes de assumir o trono, recebia a unção na sua cabeça, na sua testa. A lepra começou na sua cabeça, na sua testa. Era Deus lhe dizendo, eu não te ungi para ser sacerdote, eu te ungi para ser rei. Na posição que eu te coloquei, tu eras um sucesso, mas tu saiu da posição que eu te coloquei, e tu está invadindo algo que não é para tu fazer. Remanda Shiaramatura Macandaramahai. Deus me trouxe aqui nesta noite, eu não vou dizer tanta coisa assim não, mas eu acredito que o Espírito de Deus já descortinou aquilo que Ele tinha para te falar esta noite. Fica na posição que Deus te colocou, faz aquilo que Deus te chamou para fazer, porque o lugar mais seguro para você ficar é onde Deus te colocou. Quando alguém dizia, no ano que morreu o rei Uzias, todos já sabiam do recado. Não é só uma referência de tempo, é um recado para as gerações. 740 anos se passaram até Cristo nascer. Cristo nasceu, se desenvolveu, estabeleceu a sua igreja. Os apóstolos expandiram o evangelho no primeiro século do cristianismo. Vieram os domínios, a influência do Império Romano.
O cristianismo se tornou religião oficial do império por volta do ano 300 depois de Cristo. Mudaram-se imperadores, vieram-se batalhas, mas os séculos estão passando e ficou registrado na história que o homem, que a mulher precisa ficar aonde Deus lhe colocou. Todas as vezes que alguém olha para Isaías capítulo 6, versículo 1, no ano que morreu o rei Uzias, o recado está sendo dado: o lugar mais seguro para você estar não é aonde você gostaria, não é aonde fulana disse para você ir, para você estar, é aonde Deus te revelou, é aonde Deus te chamou, é aonde Deus te ungiu, é o melhor lugar. Aleluia. A segunda coisa que eu vejo nessa referência é que Deus leva muito a sério esse negócio de chamada. Às vezes a gente não leva muito a sério, mas Deus leva muito a sério esse negócio de chamada. Deus leva a sério quando Ele chama alguém para fazer algo na sua obra. Deus leva a sério. Deus leva a sério por causa de uma chamada. Deus mata. Por causa de uma chamada, Deus abate. Deus abre portas. Deus fecha portas. Por causa de uma chamada, Deus faz um terremoto vir na cidade de Filipos. Por causa da chamada de Paulo e Silas, eles não podem ficar dentro daquele cárcere. Deus abalou o continente para tirar os seus pregadores. Remanda se atura mai cho remai. Quantos podem adorar a Deus? Levante a sua mão, levante, segure a mão lá em cima. Segure a mão lá em cima. A presença de Deus está nesse lugar. Esse local de eventos que hoje está hospedando esse culto glorioso. Jesus está aqui, eu estou sentindo a presença dele aqui. Remanda xandarabacalatura mai. Remanda se atura machorramai. Você pode dizer para Deus te renovar: Jesus, me renova. Jesus, derrama a tua graça. Eu quero sentir a tua presença aqui esta noite. Deus leva muito a sério esse negócio de chamada. Deus leva muito a sério esse negócio de chamada. Se você encontrar alguém chamado por Deus que leva o seu chamado a sério, ore por esta pessoa. Ajude esta pessoa, estenda a mão para essa pessoa, porque essa pessoa tem um costa quente. Deus está na vida dele, Deus está na vida dela. Deus não está impressionado com as nossas habilidades, com o nosso academicismo. Deus não está impressionado com a nossa influência, com nossos recursos. Deus, Ele se inclina para olhar onde tem sinceridade. Aonde tiver sinceridade, Deus vai abrir porta. Aonde tiver sinceridade, Deus vai prosperar. Aonde tiver sinceridade, Deus vai manifestar a sua graça. Aleluia. É essa referência no ano que morreu o rei Uzias. É nesse ano que Isaías tem uma experiência com Deus. E eu vou fazer aqui um pulo aqui no esboço aqui para a gente finalizar. Ele tem uma visão extraordinária. E essa visão, ela é uma visão que existe uma tríplice proclamação da santidade de Deus. Ele diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito, ou seja, as abas das suas vestes, enchiam o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Você percebe que a obra missionária, aqui tem um segredo para nós. A obra missionária é feita por proclamadores discretos. Os serafins cobriam o rosto, mas todos nós já ouvimos falar dele. Eles não queriam aparecer, mas hoje, tantos séculos e milênios depois, nós ainda estamos falando a respeito deles. Eles não apareceram, eles queriam que somente a glória de Deus aparecesse, mas mesmo assim, nós estamos falando deles até hoje.
Quanto mais você desaparece para Deus aparecer, mais Deus coloca o teu nome em evidência. Quanto mais você desaparece, como disse lá em João capítulo 3, versículo 30, João Batista disse assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Oh glória, a obra missionária não é feita por artistas, que é um glória para Deus, dois glória para o seu nome. Não. A obra missionária é feita por aqueles que diminuem para o nome de Jesus aparecer. O rosto dos pregadores de Deus está coberto pela discrição e pela humildade. Lá no Salmo 126, a Bíblia diz que aquele que leva a preciosa semente, diga comigo, a semente é preciosa. Diga comigo, a semente é preciosa. Aquele que leva a preciosa semente. O que eu acho interessante, talvez não interessante assim, é que hoje muitos consideram-se preciosos, mas a semente não, a semente, se der a gente sair, ela não é tão preciosa assim. Preciosos somos nós, mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que aquele que leva a preciosa semente, irmão, a semente tem que aparecer. A palavra tem que aparecer porque ela é preciosa. Às vezes nós queremos e nos alegramos quando alguém diz assim: eu vou soprar o teu nome nos quatro cantos da terra. A gente fica feliz com esse tipo de coisa. Mas o nosso nome, o demônio mais fraco que tem no inferno, se expulsar ele no nome de Wesley Sandro, passa vergonha porque ele não sai. Então não tem muita vantagem o meu nome ser soprado nos quatro cantos da terra. Agora o nome de Jesus Cristo na boca de uma criança, de uma velha, de um velho, de um rapaz, de um analfabeto, de um pobre, o nome de Jesus tem poder para fazer recuar o inferno e seus demônios. É o nome de Jesus que tem que aparecer. Levante a sua mão, levante. Abra a sua boca e profira esse nome poderoso, o nome de Jesus. O serafim cobriu o rosto, mas o serafim também cobria os pés, porque a obra missionária sempre será um mistério, nosso próximo passo. Você pode dizer aí a jornada de um homem de Deus. Diga a jornada de um homem de Deus. A jornada de um missionário de Deus. A jornada de uma mulher de Deus. Sempre é um mistério. Você faz plano, mas os teus pés são cobertos. É Deus que sabe para onde é que tu vai. O camarada diz assim: eu vou ficar aqui 10 anos. Jesus diz assim: vai ficar 4, porque eu já tenho o próximo capítulo da tua história. A obra missionária não é feita para quem domina a sua própria agenda, para quem é dono, para quem é proletário, para quem é proprietário. A obra de Deus é feita para aqueles que têm os pés formosos. A Bíblia diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. É Jesus que diz para onde você vai. O GPS, Daniel, está na mão de Deus. É Ele que determina. Oh glória. Ô glória, ô irmão Ednei, eu estou sentindo Jesus aqui. Ô glória. Eu vou finalizar. Eu acredito que o remédio é bom, Daniel. Pastor Maico, o remédio é bom. Não precisa dar superdosagem não. Eu já vou finalizar. Eu sei que o teu coração está pegando fogo. Essa palavra, ela vai te alimentar. Tu vai continuar. Eita, levanta a mão. Eu estou sentindo a autoridade de Deus aqui. Olha a autoridade de Deus vindo sobre você. Feche seus olhos, abra sua boca. Vai vir línguas espirituais sobre a tua boca agora. Alamanda saratura mai, emanda xanda candaramai chuimai. Aonde você está, seja cheio dessa presença gloriosa. Agora, seja cheio, filho de Deus. Seja cheia, filha de Deus, em nome de Jesus. Manda shura macalatura chorema. Deus abençoa, Espírito Santo em Deus. Aleluia. O teu amanhã está na mão de Deus. Amanhã eu vou abrir uma loja. Amanhã eu vou construir um kitnet. O teu amanhã está na mão de Deus, filho.
A obra missionária é feita por homens de pés cobertos. Hoje você dá um passo aqui, mas o passo de amanhã está na soberania de Deus. Eu dei aula por 8 anos na rede pública da minha cidade natal. Concursado, havia uma promessa de Deus sobre mim, mas eu achava que Deus estava me conservando naquela calmaria, casa própria, o emprego fixo, no ambiente que todo mundo me viu ser criança, adolescente. Ali eu noivei, namorei, casei, tive minha filha, fui consagrada diácona, pastor, naquele ambiente ali. Eu achava que a calmaria era aquela, mas Deus foi criando situações. O GPS de Deus escolheu o destino. Aleluia. O flecheiro da eternidade apontou o arco, apontou a flecha, entesou o arco, oh glória, e deu o tiro, escolheu a direção. E nós estamos atendendo a direção de Deus, ajudando casais, ganhando almas, repreendendo demônios, plantando igrejas. Aleluia. Porque importa que ele cresça e que nós diminuamos. É rosto coberto, é pés cobertos, e é declarando a grandeza dele. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E toda Tucumã está cheia da sua glória. A Europa recebe a glória de Deus. A África, Moçambique tem a glória de Deus. A América do Sul tem a glória de Deus. A América do Norte, a América Central, a Oceania, a Ásia tem a glória de Deus. A glória é para Ele. Não adianta tirar de cena quem se esconde para Jesus aparecer. Vai aparecer alguém. Eu não gosto da voz dele, eu não gosto do jeito dele, ele grita, ele fala baixo demais, ele é manso, ele é agitado. Vai aparecer opinião de tudo quanto é jeito. Mas se você já cobriu o rosto para a glória de Deus aparecer, quanto mais tu te esconde, Jesus estende a mão e diz: não, eu quero que tu apareça, porque tu está me glorificando, eu vou te levantar. Ninguém esconde, ninguém mata, ninguém enterra aquele que nasceu para fazer a glória de Deus conhecida. Olha, João Batista, não, vocês estão me dando muito moral. Mas moral mesmo quem tem é aquele que vem após mim. Ele é mais poderoso do que eu não sou digno de desatar as correias da sua sandália. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí no meio da multidão tinha um cidadão de cabelos castanhos, uma altura mediana, por volta de 1,70, entre 1,70 e 1,80. E aí no meio da multidão, João Batista, de dentro da água do Rio Jordão, olha e aponta: é aquele ali. Importa que eu diminua e que ele apareça, que ele cresça. Eis o Cordeiro de Deus. Aí o povo olhava para a multidão e não via, mas João Batista estava vendo. É aquele ali que está chegando. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Chega a igreja pequena, João Batista é conhecido. Chega a igreja grande, ele é conhecido, irmão. Se demorar 1000 anos para Jesus voltar, nós vamos continuar pregando sobre João Batista, porque ele desapareceu para Jesus aparecer. E quando você deixa Jesus aparecer, ele faz questão de levantar o teu nome também. Bendito seja Deus. Tanto tempo passou, olha nós falando aqui do serafim. Cobriu a cara para não aparecer. Ele queria que a glória de Deus aparecesse, mas Deus preserva a história. Eu finalizo dizendo 2 coisas. Primeiro, para fazer a obra missionária, você tem que melhorar a visão que você tem de Deus. Isaías aqui não era um novo convertido, ele já era profeta. Às vezes Deus tem que dar aula para profeta também. Às vezes os profetas, eles estão na zona de conforto só de ensinar, só de liderar. Mas às vezes Deus nos faz sentar para ouvir a sua voz. O texto diz que Isaías já era profeta, irmão. No capítulo 1 ele era profeta, no 2 ele era profeta, no 3 ele não começou a ser profeta, no 6 não. Acontece que aquilo que já era bom podia melhorar. Deus estava pegando algo que já estava bom para melhorar. Isaías, tu precisa compreender a grandeza
grandeza da minha glória. Isaías morreu por ordem do rei Manassés, filho do rei Ezequias. Isaías morreu cerrado ao meio, mas não há registro da sua murmuração, do seu pecado, da sua desistência. Não há notícia do seu adultério, da sua idolatria, da sua morte espiritual. Porque pouco importa o que vai acontecer com o nosso corpo, se nós já descobrimos a grandeza do Deus que nós servimos. O apóstolo Paulo foi degolado, João Batista foi degolado, Tiago morreu ao fio da espada, Pedro foi crucificado, chamou o carcereiro na hora da morte. O carcereiro disse assim: ele vai negar, ele não vai aguentar a morte de cruz, igual o Jesus dele morreu. Quando o algoz se aproximou de Pedro, Pedro disse assim: vira a cruz de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Jesus morreu. Quem conhece a grandeza, irmão, não adianta ameaçar, não adianta intimidar quem já viu a glória de Deus. Não adianta intimidar, não adianta ameaçar, não adianta fazer cara feia de quem já teve uma experiência com a glória de Deus. Quem já viu a glória de Deus não tem medo do cão, não tem medo do diabo, não tem medo da besta fera, não tem medo do inferno, não tem medo da morte, porque dentro de nós está a explosão da glória de Deus. Não adianta dizer não vai aguentar, vai amarelar, vai correr, corre nada, rapaz. Quem já viu a glória de Deus não tem medo nem da morte. Bendito seja Deus para sempre. Se coloque de pé em nome de Jesus. Quando se tem uma experiência com a glória de Deus, só tem uma resposta a dar: eis-me aqui, envia-me a mim. A resposta de Isaías foi: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele teve uma visão correta de Deus, ele teve uma visão correta a respeito dele mesmo. Talvez ele se achava tão importante, mas ele disse: ai de mim que vou perecendo, que sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. No momento que ele descobriu quem ele realmente era, pastor Maico, Deus não opera enquanto a gente está tendo uma visão equivocada de nós mesmos. Deixa eu lhe contar uma história. Um dia um menino foi dormir, e enquanto dormia ele se dobrou, ele se virou na cama e se atravessou na cama. E aí a cabeça dele ficou para um lado e os pés para o outro. A cabeça caía para um lado e os pés. E ele acordou, e ele pensou que ele tinha crescido e se tornado um gigante. E ele gritou: mãe, vem aqui, mãe, que eu cresci demais. Os meus pés estão saindo da cama e minha cabeça está saindo para trás. Eu estou grande demais, mãe. Quando a mãe dele acendeu a luz, o menino estava atravessado na cama. Diga comigo assim: todo atravessado acha que é maior do que realmente é. Tem gente achando que é grande, não é grande não, está atravessado. Na hora que acender a luz, ele está na posição errada, está achando que é o que não é, porque está atravessado. Aleluia. Olha para quem está ao teu lado assim: tu te endireita. Diga para ele: te endireita. Deus não te chamou para ser atravessado. Assume o teu lugar. Deus não te chamou para ser atravessado. Está achando que está grande demais. Isaías já era profeta, já tinha nome, já tinha cargo, mas Deus virou a chave na vida dele quando ele disse assim: ai de mim que vou perecendo. Aí Deus disse: agora que eu assumo o controle. Na hora que o camarada diz assim: ai de mim, na hora que ele diz eu não posso, na hora que ele diz eu não sei, na hora que ele diz eu não tenho, aí Deus entra em ação, pega na mão dele, levanta e diz: eis que eu sou contigo, pode ir que eu vou, pode comprar que eu assino embaixo. Bendito seja Deus para sempre. Se você puder, levante as suas duas mãos. Levante as duas mãos. Faça uma aliança missionária com Deus. Faça uma aliança para ajudar na construção. Faça aliança para ofertar. Faça aliança para evangelizar, para comprar panfletos, para pagar um horário na rádio, para comprar um som para a igreja. Faça uma aliança. Deus vai revelar aí a aliança que você tem que fazer com Deus. Remada chora bacalatura mais. O pastor Maico vai fazer esta oração agora aqui por você, em nome de Jesus. Permaneça de mão levantada, permaneça de mão levantada.
Glórias, glória. Quem pode sentir a presença dele? Senhor meu Deus, meu Pai Santo, Deus de glórias, essa noite, Deus querido, é o divisor de águas na vida do teu povo. O Deus tem falado, Senhor, aos nossos corações, na vida de pessoas aqui, meu Deus, que por um momento, Senhor, precisava ouvir esta palavra, meu Deus, para despertá-lo, para edificá-lo, Senhor. Aleluia, meu Deus, pois o Senhor